Há um momento em todo o relacionamento, ou mesmo na fase da conversa, em que o equilíbrio de poder muda. No início, ela pode ter se sentido no controle, certa de que você a estava perseguindo, certa de que tinha toda a sua atenção. Mas então, algo muda. Você se afasta, seu interesse desaparece e, de repente, ela sente. É aqui que a psicologia feminina se torna fascinante. Porque quando uma mulher sente que você não está mais cativado por ela, ela não reage da maneira que a maioria dos homens espera. Alguns acham que ela simplesmente seguirá em frente. Outros presumem que ela ficará quieta e aceitará. Mas e na realidade? Perder o interesse muitas vezes desperta os instintos mais profundos dela. E esses instintos podem gerar comportamentos surpreendentes, até chocantes. Por quê? Porque interesse não é apenas atenção, é validação. Quando você perde o interesse, o que ela realmente sente é uma ameaça ao seu senso de valor. E a psicologia humana, especialmente a psicologia feminina, tem um jeito de reagir quando o valor parece estar em perigo. Nesta análise, vamos revelar os sinais ocultos de como as mulheres reagem quando percebem que você está se afastando. Exploraremos por que algumas perseguem com mais afinco, outras se tornam frias e por que perder o interesse pode ser a atitude mais poderosa que você já tomou. Se você entender a psicologia por trás disso. 1. O choque da abstinência. Quando uma mulher percebe que você não está mais lhe dando a mesma atenção, a reação não é calma nem racional. É choque. O subconsciente dela, aquele radar oculto que rastreia seu comportamento, de repente detecta uma interrupção. Por dias ou semanas, ela se acostumou com o seu interesse, suas mensagens, suas ligações, as pequenas demonstrações de disponibilidade. Então, de repente, há silêncio. Esse silêncio parece mais alto para ela do que qualquer coisa que você já tenha dito. Essa reação nem sempre tem a ver com amor ou sentimentos profundos, tem a ver com a psicologia dela. Seres humanos, especialmente na atração, valorizam a consistência. Quando algo muda inesperadamente, o cérebro trata isso como uma ameaça. Para uma mulher, quando sua atenção desaparece, parece que o controle dela sobre a dinâmica está desaparecendo. Aqui está um exemplo simples e compreensível. Imagine que ela está acostumada com você curtindo as postagens dela nas redes sociais no momento em que ela as publica. Ela nem pensa nisso, é apenas um hábito que ela espera de você. Então, um dia você para. As horas passam, nada de curtidas. Os dias passam e nada. Ela pode não admitir em voz alta, mas essa pequena quebra de padrão começa a incomodá-la. Ela se pergunta: será que ele parou de se importar? Será que ele seguiu em frente? Será que tem outra pessoa na jogada? Essa fase de choque costuma ser o primeiro dominó que coloca todo o resto em movimento. Ela se pega checando o celular com mais frequência, repassando conversas na cabeça e até falando com os amigos sobre você. E lembre-se, isso não é porque você é especial naquele momento, é porque o radar do subconsciente dela detectou que algo está faltando. Essa peça que falta, sua atenção. A perda de interesse não passa despercebida. Ela a atinge como um alarme psicológico. 2. Testando para retomar o controle. Depois que o choque da sua abstinência se instala, ela não fica parada. A psicologia dela a impulsiona a agir, a te testar, a ver se consegue te puxar de volta para a órbita. É aqui que a maioria dos homens falha, porque confundem esses testes com interesse genuíno. Quando uma mulher sente que você está se afastando, seu subconsciente aciona instintos de sobrevivência ligados à validação e ao controle. Ela pode nem perceber que está fazendo isso, mas começará a te sondar com movimentos sutis projetados para verificar se você realmente se foi. Esses não são comportamentos aleatórios, são testes. Por exemplo, ela pode enviar uma mensagem casual: Ei, acabei de ver isso e pensei em você.
Superficialmente parece inocente, mas no fundo é uma isca. Ela quer ver se você a agarra e nada de volta para a rede de atenção dela. Ou ela pode postar algo nas redes sociais que sabe que você notará, como uma foto com outro cara ou uma legenda enigmática. É uma isca. O objetivo desses testes não é o amor, é o poder. Ela está medindo se o seu afastamento é permanente ou se ela ainda tem influência sobre você. Se você morder a isca, se apressar em responder ou demonstrar ciúmes, ela obtém a resposta. Ela ainda controla a dinâmica. Mas se você se mantiver calmo, despreocupado e imparcial, é aí que a mudança de poder se aprofunda. Aqui está a dura verdade. Muitos homens se desintegram porque estão desesperados para provar que não a estão perdendo. Eles reagem exageradamente à isca, enviam mensagens duplas, a confrontam sobre postagens e, assim, devolvem o controle. Mas quando você entende a psicologia, você a vê como o que ela é, um teste. E a resposta correta não é reagir, é se manter firme, porque quanto menos você reage, mais ela sente a atração. 3. A montanha-russa emocional. Quando ela percebe que os testes não estão te puxando para trás, as emoções dela não se mantêm estáveis. É aí que a montanha-russa começa. E é um dos sinais mais claros de que sua perda de interesse atingiu o ego dela. No início, ela pode oscilar para a raiva. Você notará respostas curtas e frias, ou até mesmo silêncio. É a maneira dela dizer: tudo bem, se você não se importa, eu também não. Mas entenda, isso é postura. Se ela realmente não se importasse, não estaria reagindo. A raiva é a prova de que ela sente sua distância. Então, o pêndulo frequentemente oscila na direção oposta. Calor repentino. Ela pode ligar para você do nada, rir mais alto do que o normal das suas piadas ou trazer à tona memórias dos bons tempos. Isso não é coincidência. É ela tentando despertar suas emoções, reacender seu interesse antes que ela perca completamente o controle. Por exemplo, imagine que você parou de iniciar as mensagens. Alguns dias depois, ela manda uma mensagem tarde da noite. Lembra daquela viagem que fizemos? Foi uma das melhores noites de todas. Isso não é nostalgia, é estratégia. Ela está explorando emoções compartilhadas para ver se consegue te atrair de volta. Esse vai e vem, frieza em um momento, calor no outro, não é aleatório. É a psicologia feminina em movimento. O ego dela está lutando com a ideia de que você não orbita mais ao redor dela. E como qualquer pessoa tentando recuperar o equilíbrio, ela vai empurrar, depois puxar, até encontrar uma reação. O erro que a maioria dos homens comete aqui é levar as oscilações ao pé da letra. Eles acreditam que a frieza significa que ela terminou ou acreditam que o calor repentino significa que ela está voltando. Na realidade, não é nenhuma das duas coisas. É a tempestade antes do silêncio, as últimas tentativas de retomar o controle. O segredo é manter o foco enquanto ela entra em espiral, porque quanto mais você permanece impassível, mais a montanha-russa dela se esgota e mais ela sente o peso da sua ausência. 4. O fator ego. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, não são apenas os sentimentos dela que reagem, é o ego dela. Seu senso de identidade, seu orgulho e sua percepção de controle são acionados. E é aqui que a psicologia se torna brutalmente clara. A maioria das reações dela não tem a ver com amor, conexão ou atração. Elas têm a ver com proteger o ego. Pense nisso. Todo ser humano quer se sentir valorizado e importante. Quando alguém com quem contavam começa a se afastar, esse valor se sente ameaçado. É por isso que você vê mudanças repentinas de atitude. Ela pode agir com frieza, indiferença ou até mesmo provocar você. Não é pessoal, é um mecanismo de defesa. Isso não significa que ela seja manipuladora por padrão, é apenas biologia e psicologia em ação.
O cérebro dela está programado para responder à perda de atenção de alguém que ela considera significativo. Ela está medindo, testando e recalibrando seu comportamento para manter um senso de valor. Compreensível? Pense nas pessoas em sua vida quando alguém de quem você gosta começa a se afastar. Você percebe, pensa a respeito e, às vezes, sente necessidade de reagir, porque seu ego não gosta da incerteza. Ela não é diferente. A lição crucial aqui é que as ações dela raramente têm a ver com as especificidades do seu comportamento. Elas têm a ver com o impacto psicológico da sua ausência. Frieza, charme, atenção repentina ou distanciamento. Tudo isso decorre da necessidade dela de restaurar o equilíbrio, proteger o ego e compreender o próprio valor no seu mundo. Compreender isso muda sua perspectiva. Você para de levar essas reações para o lado pessoal. Você para de sentir que precisa consertar a resposta dela. Porque no momento em que você reconhece o comportamento dela como motivado pelo ego, você ganha clareza. Você enxerga os padrões como eles realmente são e mantém o controle do seu próprio interesse, da sua própria presença e do seu próprio poder. 5. Quando ela realmente vai embora, nem toda mulher vai atrás de você quando sente que você perdeu o interesse. Algumas vão, mas outras simplesmente recuam e vão embora. E entender isso é fundamental. É uma parte natural da psicologia humana, não um reflexo do seu valor ou dos sentimentos dela. Quando uma mulher decide ir embora, geralmente é porque seu radar sinaliza que seus esforços para retomar o controle são ineficazes. Ela reconhece que sua atenção e interesse não estão mais disponíveis nos termos dela e, em vez de correr atrás incessantemente, ela conserva sua energia. Isso não a torna fria ou cruel. É simplesmente a maneira como sua mente protege seu ego e seus recursos. Pense nisso em um contexto mais amplo. Quando as pessoas sentem que algo está escapando de seu alcance, há duas reações típicas: correr atrás ou largar. Correr atrás é instintivo quando há esperança de recuperar o que foi perdido. Ir embora acontece quando a esperança parece fútil ou quando ela se valoriza o suficiente para não lutar por uma atenção que não é dada livremente. Esta fase costuma ser a mais difícil para os homens aceitarem, pois desafia as expectativas. Muitos presumem que a abstinência desencadeia automaticamente a busca. Na realidade, isso só funciona para algumas mulheres, aquelas cujo apego, curiosidade ou desejo de validação são mais fortes. Outras, por diversas razões psicológicas ou pessoais, se desvinculam completamente. A lição principal aqui é a clareza. Não interprete o afastamento dela como uma rejeição a si mesmo. É uma reação natural a uma mudança de poder e interesse. Respeite a escolha dela, mantenha a compostura e reconheça que seu valor não é diminuído. Na verdade, às vezes, recuar permite que ela, ou qualquer pessoa, veja o que estava faltando, criando espaço para curiosidade real e engajamento genuíno mais tarde. Compreender esta fase completa o quadro da psicologia feminina sob abstinência. Agora você enxerga o espectro: choque, teste, oscilações emocionais, respostas do ego e o potencial de liberação. Cada reação não é aleatória, é um reflexo calculado de como sua ausência é percebida. 6. Por que sua indiferença é poderosa? Aqui está a verdade que a maioria dos homens não consegue entender. Indiferença não é falta de emoção, é uma arma. Quando uma mulher sente que você não está mais envolvido emocionalmente, algo bem no fundo do radar dela dispara. Sua ausência, seu distanciamento calmo, sua recusa em perseguir, tudo isso sinaliza força, valor e controle. E a psicologia mostra que os humanos, especialmente na atração, respondem instintivamente a esses sinais. A indiferença inverte a dinâmica. De repente, ela não está mais ditando o ritmo ou a direção. Você é que está.
Ela pode tentar testá-lo, provocá-lo ou recuperar a atenção, mas cada tentativa agora destaca o seu poder. Porque quando você para de dar aprovação, você para de dar vantagem. E no comportamento humano, nada impõe respeito e atenção como o reconhecimento de que não é conquistado livremente. Pense nas mudanças sutis que você notou na vida cotidiana. As pessoas naturalmente se inclinam para o que parece escasso e significativo. Atenção abundante parece barata. Atenção controlada parece valiosa. Seu distanciamento calmo cria escassez, não de forma manipuladora, mas de uma forma natural e magnética, que a deixa curiosa, atenta e, sim, até um pouco inquieta. O ponto mais importante: não se trata de joguinhos ou de fingir ser alguém que você não é. Trata-se de respeito próprio. A indiferença é um reflexo de confiança e clareza, não de crueldade. Quando você realmente para de precisar da validação dela, as reações dela, sejam elas de perseguição, retração ou teste, tornam-se previsíveis e administráveis. Você não está mais perseguindo emoções, está observando a psicologia em ação. Esta é a alavanca definitiva. Sua presença ou ausência agora tem peso. E o poder da indiferença é que ela faz as pessoas perseguirem o que antes consideravam garantido. É a força silenciosa que altera o equilíbrio, inverte o desejo e comanda a atenção sem dizer uma única palavra. Muitos de vocês perseguem demais, se entregam demais e esquecem da regra mais importante: valorizar a si mesmo em primeiro lugar. A verdade controversa é que ser legal ou investir demais costuma sair pela culatra. As mulheres não são atraídas pelo desespero. Elas são atraídas pela atração sutil da confiança, do controle e da independência. Quando você se afasta, demonstra um distanciamento calmo e para de dar atenção constante. Você não está sendo cruel, está demonstrando força. É aqui que a maioria dos homens falha. Eles confundem afeto com fraqueza e atenção com poder. No momento em que você entende que sua indiferença carrega valor, a psicologia se inverte. De repente, ela está reagindo, e não o contrário. Ela está testando, perseguindo ou reconsiderando. Não porque você a manipulou, mas porque você se tornou um homem que não precisa da validação dela. Aqui vai o meu conselho. Concentre-se na sua própria vida, nas suas ambições e na sua mentalidade. Quando você para de investir demais na atenção de outra pessoa, você naturalmente cria uma energia magnética. As pessoas percebem isso, e isso atrai aqueles que valem a pena ter para perto, sem que você diga uma palavra. Quero que você comente abaixo suas experiências, momentos em que recuar mudou a dinâmica ou quando você percebeu que se entregar demais afastou alguém. Lerei seus comentários pessoalmente e exploraremos suas histórias juntos. Não se trata apenas de teoria, trata-se de entender o comportamento humano real e quero guiá-lo por isso. E lembre-se, isso é só o começo. No próximo vídeo, descobriremos os motivos ocultos pelos quais algumas mulheres param de se importar repentinamente, mesmo quando você faz tudo certo. Você não vai querer perder,